me conhece, acho que todo mundo aqui me conhece, eu sou Rafaela Fontinelli. É um enorme prazer participar aqui deste grupo de tantas pessoas transbordantes. E eu hoje fui selecionada pelo Tiago para falar sobre um tema que eu escolhi o tema, e eu vou falar de rejeição. Hoje o tema é muito especial para mim, porque ele significa muito forte algo que eu já senti na pele, que eu estou tratando, né? Até pouco tempo eu não tinha muita clareza de por que isso me afetava tanto. Só que após conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu comecei a entender pelos resultados que eu tinha aonde era a raiz. Ao passo que há muito pouco tempo eu tive acesso à leitura deste livro que se chama Raízes da Rejeição, de Joyce Meyer, e foi onde várias coisas se descortinaram na minha vida. A apresentação aqui, tu conseguiu transmitir, Thiago? Não? Não, pode deixar que eu coloco, Não, eu coloco só um minuto, pessoal, que eu vou... Não, beleza. Eu vou compartilhar agora. Pronto, eu vou compartilhar agora. Então, pessoal, hoje o tema é rejeição. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês sabem o que é rejeição? Rejeição é uma ferida na alma. Significativamente para cada um, a ferida na alma que eu tenho aqui como dizer para vocês, quando você se sente rejeitado, o significado para quem sente isso é de ser descartado, de ser desprezado, como não tendo algum valor. Ser rejeitado é como ouvir que eu não quero você, a outra pessoa dizer, né? É como você ouvir de outra pessoa, eu não quero você, você não tem valor, não é você que eu quero. E como é difícil nós encontrarmos hoje pessoas que não tenham sido rejeitadas alguma vez na vida ou que também não já tenha rejeitado alguém. Isso é uma coisa muito comum na nossa vida, mas que os danos que isso traz são gigantescos. As feridas na alma que a rejeição provoca pode vir desde o ventre até, assim, é o período que mais se perfectibiliza até os 12 anos. Então, quando você está dentro do ventre da sua mãe, várias situações podem desencadear uma rejeição. Só um minuto. Teve um autor de um livro, Paul Tournier, em seu livro Creative Suffering, eu nem sei falar muito bem esse nome, ele publicou uma pesquisa que 75% dos notáveis empreendedores compartilharam a experiência de terem sido órfãos e de terem sofrido abusos e outros severamente maltratados na infância pelo fato de se sentir indignos inferiormente. Eles lutaram com mais afinco para se destacarem, porque todo mundo que se sente rejeitado, que tem uma raiz muito profunda de rejeição, ela faz de tudo para ser amado e para não ser rejeitado novamente. Essa pesquisa mostrou que a ferida que algumas pessoas sofrem faz com que elas queiram se desenvolver, que elas lutem para brilhar, para serem notáveis nas suas artes específicas, né? Existem alguns fatores que podem desencadear essas feridas na alma, como tem aqui, eu falei para vocês que desde o ventre até os 12 anos são os períodos que mais essas feridas podem ser geradas, né? Os fatores que podem gerar essas feridas na alma podem ser aborto desejado ou tentado. Só o fato da mãe ter desejado fazer um aborto já pode causar essa ferida. A gravidez indesejada já é, tipo assim, até redundante, né? Porque só tenta rejeitar, só tenta abortar quem não aceita a gravidez. Palavras indesejadas que foram proferidas. Dores vividas pela mãe na gravidez podem gerar também feridas na alma. Um lar conturbado, onde a pessoa foi pouco amada, também é um local, é uma situação que pode gerar feridas na alma. A separação dos pais, e aqui a separação não necessariamente seja só a separação de corpos. Uma criança que perde um pai nessa situação, ela pode entender que a separação dos pais é como se fosse um abandono. A infidelidade no casamento e divórcios também podem causar essas feridas. Conflitos no lar. Adoções podem também gerar feridas, comparação entre irmãos e terceiros, abusos físicos, sexuais e verbais, rejeição de colegas,
distanciamento físico ou morte de um dos pais, como antes eu já tinha falado. Quem tem a raiz de rejeição, ele cria uma situação para ser rejeitado. Todo mundo que é rejeitado ou cria situações para ser rejeitado, ou ela significa situações como rejeição. Eu vou dar um exemplo bem básico. Existem gatilhos que ativam a nossa rejeição. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho mais 2 irmãs. E se por um acaso eu ver a minha mãe fazendo uma comparação que a minha irmã é melhor, aquilo ativa em mim a rejeição. Só que a minha mãe nem tá me rejeitando de fato. Sou eu que identifico o que a minha mãe tá fazendo como rejeição, porque eu sou fortemente ferida por rejeição. E até antes de conhecer esse livro, eu não sabia o que era que rejeição me afetava tanto. Até porque eu venho de uma família que o primeiro filho da minha mãe morreu, então eles quiseram muito ter o segundo filho. E depois que eu nasci, teve o terceiro que também morreu. Então, por um período de 5 anos, eu fui filha única. Eu fui muito amada, muito querida. E eu fiz uma ressignificação que eu tive que voltar na minha infância, que eu entendi que na gravidez da minha mãe não era que eu não fosse desejada. Eu me sentia como se não fosse eu a filha desejada. Veja só o tamanho da profundeza disso. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela queria demais ter um filho, porque ela tinha acabado de perder o primeiro. Só que eu sentia, e eu senti realmente isso no desbloqueio que eu fiz, que era como se minha mãe não quisesse que fosse eu. Ela queria o filho que morreu. E isso causou em mim uma ferida de rejeição muito grande, e todas as vezes eu tive muito medo de ser substituída e trocada. E aí como foi que eu cheguei a isso? Porque eu só via os frutos da rejeição. Eu não via propriamente a rejeição em si, porque eu dizia, cara, como é que eu posso ter sido rejeitada no ventre da minha mãe se tudo que a minha mãe queria era ter outro filho, que ela tinha acabado de perder o primeiro? Então eu não conseguia visualizar a rejeição na minha vida. Só que contra fatos não há argumentos. Eu vou chegar aqui e mostrar para vocês as manifestações da rejeição. Quando eu vi as manifestações da rejeição, foi que eu entendi, Rafa, não tem como fugir de que tu não tenha rejeição em ti. As manifestações da rejeição que a Joyce Meyer fala nesse livro dela são a pessoa que tem feridas de rejeição, ela tem crença de identidade, de valor e de capacidade distorcidas. Aqui quem trabalha com coach, acho que tem 2 aqui, conhece bem a pirâmide de Maslow, né? Que é a crença de identidade, de merecimento e de capacidade, ela formam a personalidade da pessoa. E aqui uma pessoa que tem ferida de rejeição, ela é bem afetada por isso. Não se sente suficiente amada, as pessoas podem dar todo o amor, mas o vazio que ela sente por dentro é tão grande que o amor que ela recebe nunca é o bastante. Existe muita culpa na pessoa, um complexo de inferioridade. Pessoas que têm, em manifestações de rejeição, as pessoas vivem muito no escapismo. O que é o escapismo? A pessoa que fica viciada em drogas, em álcool, em prostituição, em pornografia, em televisão, em trabalho excessivo. Todos os excessos, eles escondem algo. E aqui, nesse caso, é uma fuga, né? Para se livrar da sensação de inadequação que a pessoa rejeitada sente. Crítica excessiva consigo e com os outros, essa aqui muito me define. Eu sou uma pessoa muito autocrítica e muito impiedosa também, por isso que eu comecei a enxergar que de fato era uma das manifestações que mais eram características minhas. Medos de todos os tipos, medos bobos, desesperança, pessoa que vive na defensiva, dureza de coração, uma pessoa muito desconfiada, senso de competição muito aguçado, uma pessoa muito ciumenta. Quem busca o perfeccionismo, vício em fazer, a pessoa quer tanto fazer para ela ser amada, ser aceita, que ela não identifica que mesmo que ela tenha desgastes terríveis com relação a essa atitude dela, ainda assim ela continua nessa busca desenfreada de continuar fazendo, muita insegurança, ansiedade, abandono, medo de traição. E essas manifestações foi quando eu comecei a ler que eu fiquei assim, cara, não é possível que essa Joyce Meyer tenha gravado a minha vida e esteja assistindo o que se passa comigo. Como assim, cara? É incrível. Porque eu nunca tinha achado que essas manifestações fossem frutos de algo tão profundo. Como bem aqui fala, uma pessoa muito ciumenta. Eu sou muito ciumenta, eu quero as pessoas só pra mim. Então, eu tô aqui falando de algo, como eu disse pra vocês, que é muito especial, porque é algo que eu tô tratando, é algo que eu tô conhecendo e é algo que pra mim era desconhecido até tão pouco tempo.
porque a gente tem uma tendência a olhar o fruto, mas não enxergar a causa. A causa é a raiz. Se a gente fizer aqui uma analogia de uma árvore, a depender de quais são as raízes da árvore, se são raízes saudáveis, boas, fortes, ela vai dar frutos bons, fortes, proporcional a isso. E quando nós estamos eivados das raízes da rejeição, não tem como a manifestação ser diferente disso. Foi aí que eu comecei a identificar que de fato eu era afetada pela rejeição, quando eu identifiquei quais são as manifestações na minha vida. Eu não sei se alguns de vocês conseguem entender de alguma forma se vocês têm essa raiz em vocês, mas para mim ficou muito claro que eu fiquei pensando como essa mulher está falando de mim sem me conhecer. E o livro, ela está falando da própria experiência dela, desse modo eu chegar à conclusão que são situações bem comuns de rejeição que afetam muitas pessoas. Dentre essas manifestações da rejeição, os frutos da rejeição, que aqui também no livro fala, que são utilizados para se defender. Uma pessoa rejeitada, ela é uma pessoa que vive muito na defensiva, ela se protege de tudo e de todos para evitar sofrer novas rejeições. Por quê? É muito comum que nós tenhamos mais medo da dor emocional do que da dor física. Eu não sei se vocês já tiveram medo de passar perto de uma... Eu não sei, assim, é muito comum eu bater o dedinho do pé no canto do guarda-roupa. Mas eu não tenho medo, nunca tive medo de passar perto do guarda-roupa por medo da dor que isso pode causar, embora seja uma dor física muito forte. Mas a dor de ser rejeitado, quando eu entendi, eu vi porque é que tanto isso me afeta e de que forma eu me protejo para que isso não aconteça novamente. Aí ele fala, né, que é uma crítica muito grande, é um dos frutos da rejeição, impaciência, intolerância, orgulho, falta de empatia e vitimismo. Como eu já disse anteriormente para vocês, eu tenho uma crítica muito aguçada, uma autocrítica mais ainda, impaciência completa, uma pessoa mais impaciente do que eu, é tanto que algumas pessoas aqui que me conhecem sabem que quando eu vou ver um vídeo no YouTube, eu coloco na velocidade 3, que é para acabar logo. Eu ouço os áudios do WhatsApp na velocidade 2, que é para poder escutar um áudio de 2 minutos em 1 minuto. É tão interessante isso, como na vida real se manifesta do jeito que o livro fala, que eu não tenho mais paciência de ficar escutando um áudio quando a pessoa fala normal. Tem que ser acelerado, porque a minha impaciência ela tá muito na flor da pele, né? Intolerância. Eu sou muito intolerante e às vezes eu tenho alguns surtos de ficar muito tendenciosa a qualquer coisa me irritar. O orgulho. O orgulho é um dos fatores que eu mais queria tocar aqui, porque por muitas vezes na minha vida eu vi o orgulho disfarçado de vergonha, de timidez. E o orgulho nada mais é do que uma fratura que você tem e você se reforça em outras coisas. A exemplo do que acontece no corpo humano, se vocês quebrarem um braço, um osso, né? Aquele local onde foi quebrado, ele não quebra mais, porque você cria um reforço no local que quebrou. Você quebra do lado, mas você não quebra no mesmo local. Do mesmo jeito, eu faço um paralelo com o orgulho. A gente se arma de resistências, a gente se arma de forças para nos impedir de novo ser rejeitado, e o orgulho é uma dessas facetas que nós usamos para nos proteger emocionalmente. E quantas vezes, vou dar um exemplo para vocês de um orgulho muito grande que eu tenho. Eu tenho o orgulho de não querer pedir ajuda. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma dificuldade de fazer slides. E eu falei com o Thiago e eu disse, Thiago, eu não sei fazer slide. Ele disse, não, Rafa, manda para mim que eu faço. Só que quando ele disse isso, eu disse, não, eu não vou pedir ajuda dele. E aí foi quando eu vi que era como se fosse um paradoxo. Eu tá falando disso e tá continuando a fazer isso porque se manifestou em mim um dos efeitos do orgulho. Eu fiz por mim mesma, eu fiz no Word, porque assim, nem sei se vocês sabem, mas dá pra fazer. E eu fiz da maneira que eu sabia pra mim não pedir, porque eu não gosto que as pessoas não saibam que eu não sei. E eu tô aqui usando comigo mesmo essa situação pra mim dizer, é bobagem, a nossa vulnerabilidade nos faz fortes. Não tem por que a gente se esconder por trás de uma armadura. Todo mundo aqui precisa de ajuda. E me expor para mim aqui é uma forma de curar uma dessas raízes tão fortes que tem em mim da rejeição, que é o orgulho. Uma coisa que eu não tenho é falta de empatia, mas é um dos sintomas, dos frutos da rejeição. E o vitimismo.
Aqui o vitimismo também é uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que o vitimismo que eu digo é aquela historinha que você conta para você mesmo para justificar os seus maus comportamentos. Só para você ter uma ideia, eu liguei para o Thiago esses dias, eu acho que terça-feira, e eu queria tanto fazer uma masterclass perfeita, que eu disse, Thiago, a gente pode cancelar porque não deu tempo eu fazer melhor, não deu tempo eu estudar mais, não deu tempo eu... Aí ele disse, não, Rafa, eu acho que já está marcado há algum tempo e é melhor que a gente faça, vai dar tudo certo, fica tranquila. E de fato, bom ou mal, eu vou fazer aqui o meu melhor, mas o meu vitimismo, a conversinha era, Rafa, não faz agora, porque senão não vai ficar tão bom, tu podia fazer melhor. Só que essa conversa me impede de dar o que eu já sei. Eu não sou especialista em rejeição, mas eu já vivi muito disso, e o que eu posso passar para vocês aqui do que eu já tenho na minha própria pele, né, skin in the game, é que do jeito que eu já experienciei isso, eu posso passar e não precisa ser perfeito, não precisa me tornar especialista em rejeição para falar aqui em 40 minutos para vocês, 20 minutos, sei lá, do que eu tinha escolhido para falar. É algo que a maioria das pessoas tem, que esses frutos são identificados nas pessoas e em mim também. Só que quando eu li aqui, orgulho e vitimismo, muito me chamou a atenção, porque em mim eles são disfarçados de duas coisas. As historinhas que eu conto para justificar o meu comportamento no vitimismo, e o meu orgulho que eu justifico como se fosse timidez. E na timidez é só um disfarce, é o orgulho ainda assim que tem me impedido de avançar. E isso nada mais é do que um dos frutos da rejeição. Só um minuto. Uma pessoa com raiz de rejeição não se sente bem a respeito de si mesma. Ela está esperando ela está operando com uma deficiência emocional. Ela aprendeu que o seu valor é baseado no que ela não aprendeu que ela tem valor pelo que ela é. Ela pensa que ela só tem valor pelo que ela faz ou pelo que ela tem. Quando a pessoa opera nessa problemática, ela tem que estar sempre fazendo, ela tem que ter sempre perfeita, ela tem que ser a melhor, porque se você não encontra nenhum problema em mim, você vai me amar. Mas quando eu sou quem eu sou, cheia de defeitos, cheia de limitações, o medo da pessoa que tem raiz de rejeição é que você não goste. Aí qual é a primeira coisa que uma pessoa rejeitada faz? Ela começa a criar um eu falso. Um eu falso que vai garantir que as pessoas gostem dela pelo personagem que ela criou, porque ela identifica que o eu dela verdadeiro não é merecedor de amor. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu experienciei, que foi o seguinte, não tô querendo me mostrar que é a bam, não, tá? Mas eu me recordo que eu tive um relacionamento que o cara era muito chato, muito exigente, eu era muito apaixonada por ele e eu não sentia que ele me validava, que ele gostava de mim do jeito que eu era. E eu assumi uma personalidade que não era minha, e eu comecei a falar diferente, eu comecei a andar diferente, me comportar de uma outra maneira, e quanto mais eu me esforçava para esse cara gostar de mim, mais esse cara me desprezava, porque ele não era aquilo que ele estava buscando. E aí, quando eu me toquei disso, eu percebi, cara, quantas pessoas eu já vi se interessar por mim, por quem eu sou. A real Rafa era querida, amada, desejada, sei lá. E quanto eu me esforcei para ser essa Rafa perfeita, que não falava um palavrão, que falava baixo, que ria baixo, que estava perdendo muito peso porque tinha que atingir o padrão de expectativa do outro. E eu não fui amada por essa pessoa quando eu estava criando esse personagem. Então, eu identifiquei mais uma vez em mim, estudando isso, que naquela época a manifestação da rejeição em mim era muito forte, porque do jeito que eu não me reconhecia tal e qual, como até fala bem aqui, que uma pessoa que tem crença de identidades distorcida, eu não sabia quem eu era. Então eu precisava ser validada por essa pessoa. Quando essa pessoa não me reconheceu, aquilo para mim foi muito difícil, porque eu não sabia lidar com aquilo, tanto que eu criei uma Rafa falsa. E a Rafa falsa não agradou ele, nunca agradou ninguém. Por isso que essa manifestação de você deixar de ser você para agradar o outro tem que acabar. Essa é uma das dicas principais que eu aprendi no desenvolvimento desse tema. Nós somos como somos e temos o nosso valor tal e qual nós já somos. A nossa essência, ela é divina.
Existe uma centelha divina em nós que não precisa estar ancorada em bons comportamentos, em ser perfeito, em fazer as coisas do jeito que a outra pessoa espera. Nós somos amados porque nós somos. Os nossos pais. O meu pai não me ama porque eu sou loura, porque eu tenho olho verde. Meu pai me ama porque eu sou filha dele. E se eu deixasse de ter esses olhos verdes, sei lá, se eu ficasse cega, ele ia continuar me amando. E do mesmo jeito, nós temos que fazer isso com a gente. Parar com essa ideia, com esse perfeccionismo infrutífero de criar algo que não existe para deixar de ser quem nós somos com a finalidade de sermos amados e evitar essa dor emocional que a rejeição nos traz. A rejeição ensina algo que a maioria das pessoas fazem aqui e eu descobri que eu fiz muitas dessas, que ela nos ensina a criar muros como estratégias para nos proteger de novas rejeições. O livro da Joyce Meyer, que eu até vou disponibilizar para todas as pessoas que estiverem aqui, que assim o desejarem, ele fala que a gente cria 6 muros. O muro do voto secreto. O muro do voto secreto, eu até já tenho algumas pessoas aqui na reunião com a gente, que eu vi uma pessoa falar de um voto secreto que eu identifiquei na hora que eu estava lendo no livro. Foi um rapaz que ele era obeso, que ele estava pesando 200 e alguns quilos, e ele dizia que quando ele era criança ele passou algumas privações, e ele dizia para ele que quando ele crescesse ele ia comer o que ele quisesse, porque ele foi muito privado de alimentos quando ele era criança. Tanto que o voto secreto dele, o Lourenço sempre fala para mim que os votos secretos são profecias autorrealizáveis que nós estamos propostos na vida e que a gente busca de todas as maneiras executá-los. Um voto secreto que eu já fiz, que é assim, eu até identifiquei fazendo assim uma partilha com vocês. Eu tive alguns relacionamentos bem abusivos e conturbados na minha vida e eu dizia assim, nunca mais nenhum homem vai brincar com a minha cara. E sempre que aparece alguém na minha vida que vai ser um cara legal, eu já tenho medo, porque como eu não sou acostumada com isso, o voto secreto me faz desconfiar e eu já fujo dessa situação. Os votos secretos que eu e você fizemos estão tão escondidos que às vezes nem nós nos lembramos. Mas isso tem impedido a gente de avançar em alguns níveis na nossa vida, mantendo a gente nesse nível, porque a gente não está sabendo que está só realizando uma profecia que a gente fez lá há muito tempo atrás e que a gente nem está lembrando direito disso. Essa rejeição que a gente tanto alimenta por meio de todos esses muros que a gente cria, ela faz com que a gente viva em lugares que não eram pra gente viver. Veja essa situação. Esse cara que eu falei, né? Que ele, quando ele era criança, foi privado de alimentos e ele disse que quando crescer ia comer o que ele quisesse. Isso gerou para ele uma obesidade, ele está lutando contra a obesidade hoje. E em você, quais são os efeitos de votos secretos que você fez? Essa é uma perguntinha que eu deixo para vocês fazerem para vocês hoje à noite quando vocês estiverem em casa. Outro muro secreto, outro muro que a gente faz de proteção é o muro do fingimento. O muro do fingimento, eu já até dei um exemplo meu aqui, essa invulnerabilidade. A pessoa ela é tão autossuficiente que ela não precisa de nada nem de ninguém. E a pessoa chega assim, Rafa, e aí, como é que tu tá? Tá tudo bem? A pessoa ela finge tanto para ela mesma e para os outros que ela é incapaz de dizer que tem um problema. Não, tá tudo bem. E eu costumo dizer para todas as pessoas que têm convívio comigo que existem pessoas gritando por socorro do nosso lado, mas elas estão disfarçadas de sorrisos. E nós não conseguimos ver que essas pessoas estão gritando, não, Rafa, eu não tô bem, porque a gente fica muito na superficialidade. A pessoa disse, eu acreditei, mas quantas vezes algumas pessoas aqui que têm um pouco mais de contato comigo, sabe que foi bem difícil para mim dizer, ó, não, eu não tô bem hoje. Tiago já fiz isso com ele várias vezes, a Mileide, o Adriano, o Lourenço, porque eu tô aprendendo que eu não preciso fingir para os que eu amo que eu estou bem sem eu estar. Vocês podem ser socorro para mim. E quantas vezes esse foi um muro que eu utilizei de dizer, não, isso não me afeta, eu tô bem. Quantas vezes eu fiquei sem dormir porque algo me afetou tanto, eu não consegui falar. E por não conseguir falar, aquilo foi me matando por dentro. E eu poderia ter resolvido isso se eu tivesse sido sincera e eu não tivesse colocado esse muro de proteção do fingimento.
Um outro muro de proteção é a autodefesa. Quem aqui não conhece uma pessoa que está toda hora se defendendo? Você não está nem acusando ela, ela já está se defendendo. Se vocês não conhecem, muito prazer, eu sou Rafaela Fontinelli, eu sou uma pessoa que faz muito isso e que está em busca de ser curada com isso também. Porque quando você tem tanto medo de continuar sendo rejeitada, que as pessoas toquem nas suas feridas, eu não sei se vocês se ligam, mas assim, eu tenho uma ideia de que toda vida que você tem um machucado, parece que todo mundo encosta onde está machucado. Se você tem um machucado no pé, todo mundo parece que vai exatamente no pé que está machucado, o outro que não está. Do mesmo modo, acontece com as nossas emoções. Aonde nós temos fraturas, é onde mais facilmente nós somos machucados. Parece que as pessoas têm um acesso a fazer um raio-x, onde ela tem machucadura, eu vou tocar. E essa autodefesa, ela é uma prova de que quanto mais a gente se defende, mais indefeso nós estamos. Por quê? Para que se defender de tudo? Por que toda vez você leva para o lado pessoal algo que, na verdade, nem é direcionado a você, mas você está toda hora se defendendo? Se a minha mãe disser assim, eu acho muito feio quem anda com roupa X. Eu disse, mãe, mas eu não tô andando. Ela nem estava falando de mim, só que eu já pego aquilo para mim. Outra coisa que é um dos muros que eu realmente identifico em mim, dividindo aqui com vocês, abrindo meu coração, é o muro da argumentação. Todo mundo sabe aqui que eu sou advogada, mas antes de ser advogada, a argumentadora já existia. Tanto que a minha mãe dizia assim, tem outra pessoa pensando por ti, porque eu nem falei, tu já tá argumentando, e é uma argumentação sem fim. Uma argumentação que eu não paro enquanto eu não esgoto todas as possibilidades. Eu costumo dizer aqui que eu tenho tantos argumentos que se a pessoa realmente estiver disposta a me vencer, ela vai ter que me vencer no cansaço. E é tão interessante, sabe, assim, conceituando na minha vida prática, eu sou muito argumentadora e eu acho que isso é herança genética, o meu pai também é. Aí quando eu tô num embate com o meu pai, eu tô ganhando, aí meu pai já não aguenta mais de tanto que eu tenho argumentos, ele diz assim, Rafa, eu sou o teu pai. Como assim? Acabou a conversa? Eu digo, e eu sou sua filha. E como eu nunca tinha identificado que isso era porque eu me sentia rejeitada. Eu via isso como um defeito, como um problema que eu tinha, sabe? Como depois de ter acesso a esse conhecimento, fica mais fácil me moldar e ver o que é que eu quero mudar em mim, em virtude de saber de onde é que vem. Outro grande muro de proteção que existe, que a Joyce Meyer fala no livro dela, é compra de proteção. O que é a compra de proteção que ela relata? Ela relata que a compra de proteção é quando você começa a ser muito gentil, a ser muito agradável, você quer agradar as pessoas de todos os modos para que as pessoas não lhe rejeitem. Você quer que todo mundo lhe trate muito bem, porque você é uma pessoa muito legal. Você compra presentes, você é agradável. Às vezes você quer mandar a pessoa, sei lá, tomar um caju, mas aí você fica disfarçando porque você quer se proteger de não correr o risco de não ser amado, e você deixa mais uma vez de ser você para ser gentil, para conseguir essa aceitação, esse ser amado pelos outros, tendo um comportamento que não é o que você propriamente gostaria de ter. E o outro muro é o muro da perfeição. Se eu for perfeita, a pessoa não vai encontrar em mim erros para me rejeitar. Então, quanto mais eu me esforçar, quanto melhor eu for, quanto mais essa situação eu puder esconder, que eu tenho algumas limitações, melhor eu vou me sentir, mais fácil de ser amado eu vou estar preparado para que a pessoa sinta em mim também isso e a pessoa não veja que existe uma pessoa cheia de defeitos. O perfeccionismo, ele é infrutífero, faz você viver situações que você não viveria em situações normais. Por exemplo, pelo perfeccionismo para ser amado, você suporta coisas que você não suportaria se você não tivesse esse problema na sua personalidade. Porque para evitar outras rejeições, a pessoa rejeitada, ela suporta outras dores. E às vezes é muito mais fácil tratar isso, é mais fácil você se olhar de frente e parar com esse perfeccionismo. Como, por exemplo, aqui eu falei mais cedo para vocês que uma das grandes dificuldades que eu tenho e que aqui é mais um destravar
Quando a primeira vez que eu fiz um vídeo foi para esse grupo Master Brain aqui, o Rebote, do Thiago, que eu fui desafiada a fazer o resumo de 4 capítulos do livro Mais Esperto que o Diabo, e era sem maquiagem. Eu tô toda maquiada aqui, porque hoje foi liberado. Se tivesse dito que era sem também, eu viria sem. Mas o que acontece? Como foi difícil me encarar, porque eu queria tanto ser perfeita. É uma das grandes armadilhas que nós utilizamos, é que as pessoas não reconheçam exatamente quem nós somos. Mas quem disse que quem nós somos realmente não agradaria? Porque a gente nem está dando oportunidade às pessoas de nos conhecerem de fato. Quando nós criamos esse personagem perfeito, nós damos às pessoas, não é nenhum presente, a gente tira das pessoas a possibilidade delas saber quem realmente nós somos. E nesse dia que eu fui desafiada a fazer, eu tive que fazer o quê? Porque a rejeição, ela existe em 3 tipos de rejeição. Existe a rejeição interna, existe a rejeição externa e existe a rejeição social. A rejeição social pode acontecer por diversos fatores, pela sua profissão, pela sua cor da pele, por gênero. A rejeição externa são de pessoas próximas, de amigos, mas uma das piores rejeições que eu acho que nós promovemos por nós mesmos é a rejeição interna, quando você não se aprova. E quando foi que eu vi que eu não me aprovava? Quando eu quis ser tão perfeita para me aparecer na câmera, falar bonito, falar com eloquência, só que eu já queria fazer isso da primeira vez. E tudo na vida é treino, você tem que entregar tempo e trabalho para que as coisas comecem a fazer sentido. Eu acho que há tempos atrás, se fosse dizer que eu ia fazer essa masterclass, eu ia morrer aqui. Mas eu acho que é para isso que nós estamos aqui no processo evolutivo, reconhecer o que nós temos. Eu acredito e sempre falo que não é possível mudar o que você não sabe e não é possível chegar no propósito a que você veio se você não se permite passar pelo processo. O processo é saber que você tem quantos anos eu vivi sem saber que todas essas manifestações da minha vida eram fruto da rejeição. Como era que eu poderia tratar a rejeição se eu nem sabia que isso era fruto da rejeição? Eu não posso ir no cardiologista cuidar do meu coração se eu acho que meu problema é nos músculos. No músculo, aqui é osso, se for osso, se for no... Cara, eu só vou num cardiologista especialista se eu souber que de fato meu problema é de coração. Do mesmo modo, emocionalmente, eu só posso cuidar da rejeição quando eu identifico que eu tenho problemas com rejeição. E eu até já tinha falado isso em um outro dia, que nós devemos pedir a Deus a graça de mover as percepções erradas que nós temos de nós mesmos e substituí-las por percepções corretas e divinas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todas as rejeições que nós sofremos na nossa vida, elas são fruto dos erros que aconteceram, mas que nós não somos os culpados. Nós somos responsáveis por fazer algo a partir do que nos aconteceu. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu decido me tornar. Mas se eu não souber, se eu não tiver consciência disso, eu posso passar uma vida inteira só com os frutos da rejeição, nunca tratando a raiz e só aumentar os efeitos disso na minha vida. Para terminar aqui a minha parte que eu queria falar com vocês, eu queria dizer para vocês que a rejeição nada mais é do que uma estratégia de Satanás para nos desviar do que nós nascemos para ser. Por quê? É quando ela distorce a nossa identidade e cega o nosso propósito, não tem como a gente fazer ou viver o que nós viemos fazer aqui se a gente não tem a identidade bem clara, se nós não temos consciência que o nosso propósito é muito maior. E aí eu fico pensando, quais são as estratégias para mim não cair e nem continuar fazendo com que os frutos da rejeição continuem a se manifestar na minha vida? Eu separei aqui 6 coisas que a gente pode fazer para impedir que a manifestação da rejeição se perpetue em nós. A primeira delas, tirar a máscara. Nós temos que reconhecer as raízes da rejeição na nossa vida. Isso é possível fazer se você fizer uma autoanálise, se você conhecer como é que isso se manifesta. Ah, Rafa, mas tu falou tão rápido sobre isso. Pois é, cada um tem aqui o desafio de descobrir em você quais são os muros que tem, se realmente os frutos e a manifestação da rejeição, se vocês identificam em você.
Porque na hora que eu conseguir tirar a máscara e eu me encontrar comigo mesmo, eu vou dizer, realmente, contra fatos não há argumentos, e se eu tenho frutos e manifestações da rejeição, eu tenho que tratar. Agora, se eu não acho que eu tenho, como é que eu vou cuidar disso? Impossível. Então, o número 1, para como cuidar dos frutos da rejeição, da manifestação da rejeição, desse poder destruidor da rejeição, é tirar essas máscaras, é se encontrar com você e ver de que forma isso está se disfarçando. O número 2 é ver se você está levantando muros. Foram 6 os muros que eu apresentei? Foram 6 ou foram 5? Foram 6 muros. De que forma pode ser que vocês tenham feito um voto secreto? Eu recentemente descobri com o desbloqueador de JC um voto secreto fortíssimo de escassez que eu fiz quando eu era muito criança. E para você ter ideia, eu nunca tive menção na minha cabeça que isso podia ter ocasionado a situação que eu vivo, que atrapalha a minha vida profissional, que atrapalha a minha vida financeira, que atrapalha meu relacionamento com os meus pais. Isso foi um voto que eu fiz quando eu tinha aproximadamente 3 anos de idade. Então é preciso que você veja que muros você levantou para poder cuidar disso. A outra coisa, a terceira coisa que a gente pode fazer é acreditar que nós não somos o que nós vivemos até hoje. Eu não sou só as rejeições que eu vivi ou que eu entendi como rejeição. Eu sou um pouco mais do que isso. E para isso eu tenho que me perdoar. O passo 3 é saber que eu não sou só as rejeições que eu vivi. E eu tenho que perdoar tudo, a auto-rejeição e a rejeição que eu recebi de outras pessoas. Ou seja, perdoar. E se perdoar é o terceiro passo para a gente cuidar dos frutos da rejeição. O quarto é buscar um relacionamento íntimo com Deus. Por que é buscar um relacionamento íntimo com Deus? Quando eu quero ser muito perfeito, quando eu quero atingir a excelência sozinho, eu estou querendo por mim mesmo chegar lá. Eu vou dar um exemplo claro de por que quantas vezes esse meu perfeccionismo me afastou de Deus. Quando eu estava fazendo a faculdade, que eu terminei eu tinha que fazer meu TCC, eu tinha um professor que ele tinha sido pago para me orientar na monografia, só que essa minha mania de perfeccionismo, de invulnerabilidade, eu não queria que o meu professor soubesse que eu era tão frágil como estudante, e eu fiz tudo sozinha. E eu poderia ter feito um trabalho muito melhor se eu tivesse contado com o apoio dele. E aí eu fiquei imaginando, do mesmo jeito que eu quero ser muito, muito invulnerável sozinha, isso me afasta de Deus. Porque quando eu quero por mim mesmo fazer tudo perfeito, eu tenho autossuficiência. E no passo que eu sou autossuficiente, eu impeço que Deus me acesse e que eu acesse Deus. Isso atrapalha. Por isso que o quarto passo é buscar um relacionamento íntimo com Deus. Quando eu fiz aqui devemos pedir a Deus a graça de remover as percepções erradas que nós temos de nós mesmos e dos outros e substituí-las por percepções corretas e divinas, é porque sozinho é muito mais difícil você atingir esse nível de limpeza das raízes da rejeição. Por que não contar com o apoio de quem tudo pode? Que Deus tudo pode, né? Ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Só que o erro aqui do rejeitado é achar que ele pode por si mesmo. E o quinto passo é impregnar-se do novo. Impregnar-se do novo foi o que eu fiz aqui. Quando eu comecei a ler esse livro, que eu me aprofundei, para vocês terem uma ideia, eu já tinha lido esse livro e para fazer mais uma vez a Masterclass eu li ele inteiro hoje à tarde, para que eu tivesse ciência do que eu estava falando, não para ensinar para vocês, mas para que ele estivesse de fato claro para mim como a rejeição ela me afeta e não como uma expressão de um conteúdo que eu li, mas como é que isso está na minha vida. E o sexto passo, persista no processo de transformação. Nós todos aqui sabemos que a mudança e a melhora, elas não trazem resultados permanentes. Só a transformação. Se você foi hoje, avançou e voltou atrás em algum comportamento, persevere. Esse é o sexto passo para você conseguir vencer os efeitos que a rejeição tem causado na sua vida até hoje. Eu acredito que da forma como foi mostrado fica mais fácil, mas eu sugiro que todos leiam o livro, inclusive eu vou disponibilizar para quem quiser no grupo do Rebote, né, do Tiago e as outras pessoas aqui, eu acho que todo mundo já tem acesso a esse livro. E eu quis aqui nesses minutos mostrar para vocês como
a rejeição me afetou. E eu gostaria de pedir, Thiago, antes da gente passar para as perguntas, perguntar se o Lourenço pode fazer uma ressignificação com as pessoas que estão aqui na sala com relação à rejeição. Eu tinha falado com ele antes, já tinha combinado com o Thiago. E se for possível, Lourenço. Não, não. Com certeza.